Fala galera! Tudo bem? Esperando a Prof. Amélia dar seu aceite. Oiê, Oiê, tudo bom? tudo bem? Tudo bem? Tudo Tá me bem, ouvindo deixa bem? eu arrumar o celular. Tá me ouvindo bem? Sabe? Tudo bem, tô ouvindo aquela gambiarra pedagógica, né? Aquele negócio que a gente tá acostumado já. Sim. E hoje, Como eu não sei aí, mas aqui hoje eu tive um bom problema com energia também. Passou boa parte do Ó, dia sem luz e... não, aqui tá de boa. Cidade maior, né, Giba? Ah, sim. Aqui tá começando, né? A gente ainda... Falta experiência ainda A no questão da fornecimento. adaptação, das redes de transmissão e tudo. Sim. Sacanagem, quem disse que não morou metade da vida aí, né? Estão testando a transmissão, hein? É isso. Faz parte, né? Ainda mais agora, todo mundo usando. Sim, aqui em casa é a internet, cara, cada pouco. É fibra que estoura, conexão que cai, é um caos. Normal do momento, né? Que a gente está vivendo. Só falta quando a gente precisa, né? Sim, exatamente. Sempre, né? Fica assim, Eduardo. Vai ficar gravado. Vai ficar gravada. Depois vai Que estar Dudu, sim. Esses dias ele me chamou, conversei com ele. Tá fazendo faculdade agora. sim, psico É ele tá bom ver fazendo, essa. né? Isso. É bom fazer essa. É bom ver essa galerinha, né? Ai, nem fale. É bom Getúlio. dar um aperto no coração, né? A gente E, tinha eles tão criancinha, indo dar abraço no corredor do colégio. Agora estão aí fazendo faculdade. Dá e até um. Getúlio. Mas tudo Getúlio bem. aí também. Ó, Amanda. Oi, Amanda. Esperar um Eu minutinho, acho né? que Aí a tem gente... bastante aluno, porque eu fiz ameaças hoje nas aulas, né? Então, eles estão sabendo já. Sério. Eu tô com a listinha aqui para anotar quem que vai entrar amanhã. A Ah, eu gente também. A da chamada, né? dá E amanhã eu vou chamada. cobrar relatório. Um abraço, Já Getúlio. pensou sem Saudade de pressão, você galera? também. Apareça nos visitar. Verdade. Faz tempo. O Getúlio, o João, a Ana, tem toda uma galera dos melhoretos aí que podiam aparecer, fazer uma excursão pro colégio, né? Que é um monte. Sim. Ó, a minha irmã entrou, que eu também ameacei. A Isa. Ó, Ai, que o bom, João. João. Já ia passar se eu perceber aí. Já tá livre da próxima redação, não vai precisar fazer, tá? Tô validando pela presença. Bom, se fosse, né? Sim. Sacanagem com ele também, né? Ó, a Maria entrou, viu? Por causa disso. A Poli também. A Poli é legal. Bom, Amélia, vamos, vamos lá bater o nosso papo, então, né? Depois de um tempo, né? Depois de um tempo, não, né? Depois de alguns anos, né? Sempre nesse papo, né? Já faz aí alguns longos anos. Alguns longos anos. Faz, eu acho que tem o Nessa quê? Da era João 23 que a gente conversa sobre esses assuntos, né? 10 anos, né? 10 anos. Por aí, meu Deus do céu, É, né, o ano Giba? que vem, Teve um livro mais que eu demorei uns especificamente o seis. ano que vem. Ano que vem faz 10. Teve um livro que eu demorei uns 6 anos para te devolver, né? A gente vai nessa que nem as mensagens no WhatsApp que eu demoro para responder.
Mas a gente foi indo, agora saiu a live, que um dia, tem uns 3 anos, saiu o artigo que a gente fala, ó, de escrever, não escreve. Verdade. Mas o livro tinha um contraponto, né? Porque eu também tinha um aqui, né? Então, compensou. Ah, eu tava incomodada. Sim. Bom, Amélia, então, né, na verdade, um pequeno projeto, assim, né, de a gente usar também, aproveitar esse momento da pandemia, esse momento de distanciamento físico, né, e aproveitar essa expansão das redes, assim, também, para a gente expandir também aquilo que acho que a gente faz cotidianamente, né, e às vezes fica guardado entre a gente, né. Então, obrigado por ter aceitado o meu convite para esse bate-papo aqui, né? E também acho que também mostrar um pouquinho desse. Eu sei que também você também como pesquisadora também, né? Não só professora, porque às vezes a gente fica nessa, é professor, mas também por trás disso uma aula requer também muita pesquisa e não só pesquisa para aula, que eu sei que também você faz pesquisa além disso, né? E uma das tuas áreas é essa área da literatura, né? Desse universo dos livros, né? Então, obrigado por ter aceito esse convite, né, para esse bate-papo. E assim, eu queria começar, na verdade, por aquilo que às vezes acho que a gente, né, dentro da educação, acho que o óbvio, às vezes, nós estamos vivendo um momento que o óbvio está sendo deixado de lado, né? E acho que nada mais significativo que a gente falar de literatura, falar desse universo dos livros, dessas possibilidades dos livros. Acho que o essencial é falar a importância da leitura, né? Onde está a leitura, onde que ela se encaixa, né? Dentro dessa formação nossa quanto ser humano, né? E acho que gostaria de ouvir de uma profissional, de alguém que tem essa, né? Aonde que se encaixa essa importância da leitura para a formação do ser humano. Giba, então também agradecer o convite, né? Que nem você falou, faz tanto tempo já que a gente se conhece e trabalha, mesmo em disciplinas diferentes, mas numa mesma área, porque é impossível desvincular a história da literatura e a literatura da história. É difícil você ver um professor de história que não gosta muito de literatura e o contrário também, né? Um professor de literatura que não gosta e não seja interessado por história. Mas, assim, essa questão da importância da leitura, eu acho que a gente vê exatamente nessa importância de, como você falou, hoje em dia a gente está numa era, num tempo em que o óbvio está tendo que ser explicado parte por parte. E eu acho que aí já demonstra a importância da literatura e o quanto ela está fazendo falta, sabe? Esse abrir os olhos para entender as coisas que estão acontecendo, não do ponto, o que está acontecendo, mas o que está por trás de tudo que aconteceu. Eu acredito que a literatura é a ciência mais básica para que você consiga entender os fatores sociais, sabe? Não existe uma maneira de você compreender as coisas que estão acontecendo sem que você tenha uma visão, sem que você tenha uma leitura muito bem feita disso. E quem vai te dar essa base, logicamente, é a história, a sociologia, a filosofia, a área de humanas como um todo. Mas a literatura te sensibiliza para esses acontecimentos, sabe? Então, é uma das coisas que eu acabo sempre comentando com os alunos, né? Tá cheio de aluno nosso, aí eles podem concordar, e tem que concordar, né, pesado? Que eu sempre falo para eles que se você lê um livro e você não consegue perceber aquilo na sociedade, volta e lê de novo, né? Porque algum ponto daquela história, algum personagem vai até a literatura mais infantil que possa parecer, sei lá, uma fábula, né? Ainda, agora eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, falávamos de fábula no 9º ano, né? Começamos a falar de fábula, eles já torceram o nariz. A professora, gente, não é criança falar de fábula, mas era uma leitura totalmente diferente das fábulas. E pegava lá a fábula da cigarra e da formiga, todo mundo conhece, e comentava sobre a questão da desvalorização do trabalho artístico. E trazia a questão da artista de rua, trazia a questão dos artesãos e tudo mais.
Então, às vezes, aquele texto mais infantil que a gente possa pensar que é infantil, que é bobinho, tem uma maneira de você olhar para a sociedade a partir daquele texto e fica muito mais claro você fazer as metáforas, as ligações a partir da literatura, né? Então, eu acho que a literatura, para mim, sempre foi isso que ela me encantou. Desde muito pequena, assim, eu sempre li muito. A minha mãe, ela sempre era daquelas que saía, na época nós morávamos em Curitiba, então ela saía de casa para ir resolver as coisas, né, práticas da vida, e ela voltava com gibi para casa. Então eu tinha, Nossa Senhora, né, coleção da Turma da Mônica, Chico Bento e tudo mais. Depois eu comecei a ler outros livros, né, e eu sempre achava um personagem parecido com alguém, né? Ou com um tio, ou com a minha mãe, ou com os meus irmãos, ou comigo. Ou a situação era parecida com a minha. Eu lembro uma vez que eu li um livro, agora eu não vou lembrar o nome do livro, que o menino não tinha pai. E eu perdi o pai bem nova também. E eu li aquele livro várias vezes, sabe? Porque eu queria perceber mais coisas daquele personagem em mim. E ele tinha lidado muito bem com aquilo, eu também queria lidar muito bem com aquilo. Então, eu acredito que a literatura, a grande importância dela seja sensibilizar de maneira crítica. Não é sensibilizar de dizer, eu vou ficar emocionada com tudo que eu ler. Eu fico, né? Choro igual uma louca lendo livro. Tenho raiva, brigo com o personagem. Mas sensibilizar para você conseguir fazer essas ligações com a realidade, essas questões e não na verossimilhança lá da teoria literária. Não, isso é pegar em você mesmo, sabe? Mas de maneira crítica, né? Que você consiga ler, por exemplo, lá essa semana ainda li uma análise do Brás Cubas que eu fiquei louca com a análise, porque eu já li o livro várias vezes e não tinha visto dessa maneira, que vai mostrando, né, como aquele personagem desenvolve tipos da nossa sociedade até hoje em dia, né? Foi até uma postagem no Instagram do Filosofia e Literatura, muito interessante. E eu pensando assim, como não é só ver, tem a ver com o que acontece aqui na minha sociedade, com discriminação, com machismo, com racismo, mas que eu consiga me fazer alguma coisa para tentar mudar isso, mudar pelo menos a minha visão disso, sabe? A minha maneira de enxergar as coisas e essas desigualdades e tudo mais. Então, eu acho que a literatura, ela é o primeiro passo da humanização das pessoas, sabe? Fale alguma coisa, se você deixar, eu vou ficar falando o tempo inteiro, Gilberto, me conhece? Eu acho que a literatura ela tem uma capacidade, né? Uma capacidade de traduzir, às vezes, aquilo que a ciência, às vezes, não consegue, né? Acho que quando a gente olha para a ciência ali, o método científico, às vezes, ele tem todo aquele aparato científico que, às vezes, não consegue chegar em todas as pessoas, né? E a gente sabe que a gente vive num país que, infelizmente, a desigualdade social, né, emperra, e aí essa desigualdade ela provoca uma falta de acesso à educação, então a leitura nem se fala, né? E acho que a leitura ela tem essa capacidade de chegar até as pessoas, de traduzir, às vezes, as realidades sociais, as condições, né, o contexto social com uma sutileza, né, com uma leveza, que as pessoas conseguem, né, fazer essas leituras e literalmente ligar o senso crítico, né, de conseguir perceber, de conseguir olhar e entender não apenas a sua realidade, mas também entender a si mesmo, né? Como você falou, quando você se identificou com o personagem, eu acho que a literatura ela gera essa capacidade, não só de você observar o mundo ao teu redor, mas você se observar. E você se identificar ali com um personagem, né, ou com algumas situações, dependendo, né, da literatura, por mais simples que seja, ou às vezes infantil que seja, ela tem essa capacidade, essa sutileza de chegar, né, de chegar até os sujeitos nesse processo de formação. Exatamente, isso é fantástico a gente pensar dessa maneira. E a literatura, assim, eu trabalhei muito tempo em escolas de assentamento, né? Eu trabalhei, acho que na mesma escola que você trabalhou, não na mesma época, mas nós trabalhamos na mesma época, na mesma escola, que a gente percebia como muitos alunos conheciam e percebiam outras realidades distante deles pela literatura. Né? Não sei se, com certeza, tu fez atividades dessa maneira no Bom Jesus, quando eu trabalhei lá, de trazer situações que é só na literatura que eles teriam contato, sabe? Então, muito, eu acho assim, que é básico
é pouco explorado, deveria ser mais. Literatura, eu sempre falo isso, não é para fazer resumo de livro, né? É para fazer análise, é para fazer comentário. E uma das coisas que às vezes eu acho que afasta muito o aluno da literatura, Giba, é a questão de, tipo, sei lá, esse livro não é bom, isso daí não é literatura, sabe? Ou, tu tem que ler os clássicos. Eu acho que isso quebra, assim, toda e qualquer motivação que a pessoa vai ter para continuar lendo, porque ler é um processo, né? Ou a história de, você não tem idade para ler isso, você não tem idade para ler aquilo. Literatura não é idade, é amadurecimento, são coisas diferentes, né? E deixa eu te falar de uma história que eu vi esses dias e me chamou muita atenção. Esses dias no Face de um professor aqui de Beltrão, o professor Rogério, ele postou foto de um aluno dele. O professor Rogério trabalha num colégio de um bairro aqui de Beltrão, e o menino, acho que é assim, um menino bem jovem, né, adolescente, lendo um livro do Sartre. E é uma leitura totalmente complexa, né? E o guri estava lendo. E na hora, tipo, muitas pessoas falaram, que massa, né, legal, tipo, as condições... E mostrava que ele não estava em condições propícias a isso, né? Um menino bastante humilde e tal. E muita gente falando, assim, que legal e tal. E veio uma pessoa e falou assim, que adianta ler e não entender, sabe? Mas como ler e não entender? Você pode não ter aquela leitura, como você falou, científica, mas uma leitura vai acontecer disso. Daí eu falei, não, vou ter que entrar no Face do Piá, né? Que daí o professor tinha marcado, entrei, o guri tá fazendo faculdade, faz faculdade na UniOS, se eu não me engano, faz serviço social. Então eu imaginei, ele deve entender até cientificamente aquela obra também, né? Mais densa e tudo mais. A leitura ela é uma coisa que não tem cara. Você tem cara que lê, você tem cara que não lê. Não é assim. A leitura ela tem que ser algo muito... muito verdade, Diego. Eu sei disso, que a gente fez a resenha, né? Alguma coisa eles entenderam, que eu li as resenhas, tava legal o negócio. Então, assim, às vezes a gente não pode, enquanto professor, ou enquanto pai, mãe, tio, tia, enfim, enquanto incentivador, principalmente de adolescente, cortar eles na leitura, sabe? Eu quero ler O Menino do Dedo Verde. Cara, se tu não leu nada até agora, esse tipo de leitura tá bom já, vamos devagar, né? Vamos aos poucos com as coisas. Mas tu tá no 8º ano e tu lê desde os 7, 8 anos intensamente, vamos ler alguma coisa um pouquinho mais densa, vamos ir aprimorando essa prática da leitura, sabe? Então, às vezes eu sou um pouco apedrejada também, enquanto professora de português, falando disso, sabe? Mas não a leitura ela é amadurecimento, e não amadurecemos ao mesmo tempo, né? Isso, e por algum lugar você tem que começar, né? Então que você comece por aquilo, em especial pelo aquilo que você gosta, né, Amélia? Aquilo que te atrai, que te dá prazer, porque uma das coisas da literatura também justamente o entretenimento, né? É o sentir prazer, né? O ler também é o prazer. Então, se você cria um ambiente onde você tem que ler por obrigação, tem que ler porque tem que fazer aquilo, tem que fazer o trabalho. Então, você acaba criando uma atmosfera onde você não estimula, né? Onde você não produz um leitor, né? Muito pelo contrário, o sujeito ele olha para a leitura como algo como se fosse uma punição. E é uma das coisas, assim, essa semana, né, eu fui ler algumas coisas a respeito dessa questão da importância em si da leitura, né? E uma das coisas que é um dos grandes limitadores, entre tantas outras coisas, é justamente esse processo de formação do leitor, né? Que a gente, além de outras deficiências na área da educação, a gente tem uma deficiência justamente em formar mal em especial, né, professores que formam leitura. Formam leitores, porque acho que um erro que a gente tem, né, nessa ideia da educação de formar para leitores, que a função de formar leitores é do professor de português, é do professor de literatura, não. É de todos os professores, né? Acho que uma coisa básica do processo de socialização do ser humano é o espelhamento. Então você reproduz e você faz aquilo que você vê. Então se as pessoas não veem as pessoas lendo, elas não são estimuladas a ler. Né? Então você pega uma casa onde os pais são leitores, o filho é leitor. Né? Aí às vezes os pais perguntam, como que o meu filho não gosta de ler? Né? Mas os pais não leem, então é essencial esse estímulo, né,
de você dar o exemplo, né? E isso se refere-se ao todo também, né? Não só à leitura, ao todo, né? Então, acho que essa deficiência na formação do leitor também, né? Giba, eu lembro de uma situação que tu falou, acho que foi ano passado ou no outro, não sei. É duas situações de escola. Uma que você falou que toda vez que tu chegava numa turma e por coincidência, não pensado, você estava com um livro na mão. E daí tu largava o livro em cima da mesa e os alunos começaram a pedir o que era o livro, né? E alguns alunos depois foram ler o livro. Então, o instigar, às vezes, não está em dizer assim, nossa, é muito bom, mas é mostrar que você sempre está lendo. Daí tu começa a pensar, bah, essa pessoa lê tanto, é impossível que não tenha alguma coisa boa aí nessa leitura, sabe? Então, isso é muito interessante, tipo, de ver como, que às vezes não é aquela aula, tipo, eu, quando vou começar a trabalhar com livro, preparo uma aula sobre o livro, né? Sei lá, fui no início do ano ainda, lá naquela época que a gente tinha aula no colégio, né? 84 anos atrás, que fui preparar a introdução do Revolução dos Bichos com a turma do 9º ano. Tem aluno do 9º ano aí agora, vou entregar. E eu não senti eles animados, assim, sabe? Tipo, e eu preparei a aula, fui lá, eu pensei, bah, que porcaria. Só que depois eles falaram que você comentou do livro e eles receberam outros comentários de alunos que já tinham lido, eles se animaram no comentário, não na minha aula. Então, às vezes, a gente prepara toda uma teoria muito bonita, mas é a prática que vai ser legal, ou não vai ser legal, sabe? Então, tudo isso é muito importante. E outra situação foi quando, acho que tu estava lendo um livro e eu estava lendo o mesmo. E os alunos viram. E depois eu vi uns 3, 4 alunos compartilhando no Instagram trechos do livro. Era um livro do Eduardo Moreira, o Amarelinho, né? Acho que na mesma semana eles viram a gente lendo. E eu vi aluno depois lendo. Tipo, eu não falei para eles do livro, não sei se tu falou. Mas pelo ver 2 pessoas, bah, então, né? Sei lá, deve ser legal esse livro. Então, eu acho que é muito essa questão ali, acho que foi a Poli que colocou que o exemplo é primordial e é mesmo. E a coisa ser compulsória, né? Não é o mais massa. Então, nos momentos em que ela acaba institucionalmente ou, enfim, sistematicamente tendo de ser compulsória, por exemplo, as leituras cobradas na escola, que ela seja o mínimo prazerosa, sabe? Que haja uma discussão daquele livro. Que não seja só tu vai ler porque vai ter uma prova daqui a um mês. Não, vamos ler para fazer uma discussão, sabe? Esses dias tivemos uma discussão bem legal com as turmas das primeiras e das segundas séries do Admirável Mundo Novo. A Carla fez e me convidou para participar. E foi bem legal, assim, sabe? Depois alguns alunos comentaram algumas coisas e tiveram percepções totalmente da realidade, assim, na história, que é uma distopia, né? A gente não deveria perceber nada da realidade numa distopia, mas infelizmente hoje em dia a realidade é uma distopia, né? Nem na mente Sim. mais imaginativa poderia se imaginar o que a gente vive hoje. Então é massa perceber que às vezes nessas pequenas atitudes, assim, do aluno pegar um livro e ler, ou do teu filho, né? No meu caso, que eu tenho as crianças, gostar de um personagem de um livro, relacionar algo com o personagem de um livro, isso vai mostrando que de fato é o exemplo mesmo e as coisas vão se encaminhando dessa maneira, sabe? Então, o falar leitura é importante e você nunca lê, você não ter essas referências, não funciona. Não funciona mesmo. E aí a gente esbarra, né, também num problema da nossa, um pouco do nosso formato da educação, não só no Brasil, mas no mundo, essa ideia da educação das caixinhas, né? Porque às vezes você discute lá, né, o livro, você debate o livro lá dentro da literatura, dentro da língua portuguesa, da tua disciplina, da tua ciência, e eu trabalho às vezes lá na sociologia, na história, um tema bastante semelhante ou até dentro do mesmo contexto, e às vezes, se a gente não conversa, às vezes, a ligação entre os 2 pontos não é feita, né? O que deveria ser automático, né? O indivíduo dentro do processo da educação, da sua formação, ele olhar, eu estou vendo isso lá em sociologia, em história, em matemática, enfim, qualquer coisa, ele fazer essa ligação, porque estão todos em comunhão, né? Mas a gente tem aquela ideia de troca o professor, troca a caixinha, né? E aí fica difícil. E aí
E a literatura, eu acho que ela tem justamente esse poder, né, de fazer essa ligação. Que você pega um livro, né, que você pega dentro de um contexto social, histórico, e aí ele traz um personagem lá que ele vai trazer um conhecimento, né, de física, de matemática. Antes eu estava pensando sobre isso, eu estava pensando no Código da Vinci. Né? Olha a noção de conhecimento geral que esse livro traz. Né? Porque ele traz toda aquela coisa do simbolismo ali, da história, né? Porque ele faz uma viagem histórica ali gigantesca na arte, em alguns monumentos. Então, olha quantos elementos ali ele trabalha, né? Que daria para fazer essa ligação. Então, e quanto dessa possibilidade que a leitura tem nesse sentido. Mas aí, Amélia, uma coisa que, né, na tua fala agora me chamou a atenção, e uma coisa que, né, olhando essa semana, me assusta, assim, né, é aquela coisa, né, a educação é boa, a leitura é importante, mas o que se faz a isso, né? A gente, enquanto sociedade, a gente fica esperando aquela ideia de que alguém vai vir e vai fazer, né? Então a gente não dá, talvez a gente seja muito acomodado nesse processo. E aí eu estava olhando, né, uma pesquisa dos retratos da leitura no Brasil, 44% dos brasileiros nunca compraram um livro. Né? Então isso é um número assustador. Né? A gente pensar que aí quase, né, 90 milhões, eu sou ruim em matemática, mas sei lá, 90 milhões de brasileiros nunca entraram numa biblioteca para comprar um livro. Né? E aí a gente pega, qual que é o impacto disso? No ritmo que a gente está hoje, a gente leva 260 anos para atingir o nível de leitura dos países desenvolvidos. 260 anos. Né? Então isso é assustador a gente pensar, né? Que caminho a gente está tomando por algo essencial que faz uma importância tão grande, né, na nossa realidade. E assim, quando tu fala, Giba, de o que a gente está fazendo, a gente está taxando 14% o livro, né? Então, assim, Exato. quando a gente pensa nesse tipo de coisa, para quem é leitor, e nem falo só para professor de literatura, né? Porque para nós ele acaba pegando num outro ponto. Mas para quem é leitor, quando tu vê essa desvalorização da literatura, é assustador, porque esse número vai aumentar, essa porcentagem de quem não lê vai aumentar. Né? Ah, mas tem biblioteca pública, ótimo, a maioria delas defasadas, sabe? Sem novidades e tudo mais, sabe? Então, é muito complicado. Eu acho que cada vez está mais difícil esse incentivo à literatura. Uma vez eu vi, não sei quem falou, eu sou péssima com lembrar quem falou, onde que eu ouvi e tal, as coisas. Mas uma pessoa que falou que livro deveria ser produto de cesta básica, sabe? Básico mesmo. Então, a leitura, ela deveria ser como alimento, ela deveria ser algo necessário à sobrevivência da pessoa, né? Conforme a Declaração de Direitos Humanos e a Constituição, ela né? Porque educação, lazer e tudo mais, mas a gente não percebe isso, sabe? Social, né? Exatamente. Porque, só que ler, né? Como a gente falou, se a leitura até foi quando a gente estava discutindo o título da live, né? Caminho para uma leitura social, não se interessa que se tenha leitura social. Né? A leitura social não é algo que interessa a todos. Então, quando a gente pensa o que estamos fazendo, né? Eu acho que quem sabe começar a pensar e trazer para as pessoas entenderem isso também. Ah, mas por que a pessoa não compra livro? Para mim, para você assinar um clube de leitura, como eu sei que tu faz, eu faço também, e pagar 70, 80 reais por mês, não é alto, mas agora para uma família que tem, sei lá, uma renda de R$1.500 por mês e paga aluguel e tudo mais, o que acontece? A literatura virou supérfluo, né? Ela não é um produto de primeira necessidade. É um item de luxo, né? É um item de luxo, né? Não deveria ser. Isso. Quando você pega aqui, né? Aí acho que 50% da população brasileira hoje, segundo o IBGE, ganha em média R$413. Menos de R$450 por mês, né? Então isso, vai sobrar dinheiro para comprar livro como? Né? E aí você pega a estrutura, né, das nossas bibliotecas públicas, né? Tem lá, tá defasado e tal. Mas além de estar defasado,
né, a gente tem aí um problema de horário também, né? As bibliotecas, elas funcionam em horários que não permitem aquelas pessoas mais carentes que não têm o dinheiro para comprar o livro de acessar a biblioteca, né? Elas não têm um horário estendido, elas têm uma estrutura em que você perpetua ou não, né? Ele não vai de encontro, né, com os sujeitos que talvez gostariam de ler e não conseguem nesse sentido. Então, eu acho que talvez um movimento que a gente teria que fazer enquanto sociedade é justamente repensar, né, algumas coisas assim, porque são coisas tão básicas, né, Amélia, que é aquela coisa assim, como que você mensura a importância da leitura, né? Aí quando a gente pega lá, quando a gente olha na educação, quando a gente consegue identificar claramente os alunos leitores dos alunos não leitores, né? No modo de escrever, no raciocínio, na criatividade, né? No senso crítico que esses sujeitos têm. Então, a leitura é algo muito difícil de você mensurar, né? O que mudou? Ah, eu li um livro na minha vida. O que mudou na minha vida? Não tem como eu te dizer isso. Não tem como eu te mensurar isso num dado, numa estatística. Mas ele ele te abre, né? Ele te abre o campo de visão. Né? Hoje à tarde eu tava pensando né? O que é a literatura? Imagine você trancado dentro de um quarto escuro, né, onde você faz um buraquinho, né, e cada livro que você lê, esse buraquinho aumenta, né, e ele te possibilita entrar luz nesse buraco, né, e ele te possibilita duas coisas. Com mais luz, você consegue se observar e se ver e se sentir, e aí você consegue olhar para fora, né, eu acho que esse é o poder da literatura, além de você se perceber, de você se conhecer, porque a literatura também permite isso, o autoconhecimento. Porque às vezes ali ele toca lá, né, na emoção, na tua compreensão de sociedade, que coisa que às vezes você divide apenas com o livro, né? E também você consegue observar e fazer leituras sociais de forma mais crítica, raciocinar o teu contexto, né? Tipo, agora tu fez aí uma metáfora que me emocionou, de verdade. Eu tenho que escrever, saber deixar registrado. Não, é exatamente isso que tu falou. Depois a gente vai fazer lá, né, antes, 2020 e tal, recorte. Viu? Mas sem bobeira. É exatamente isso mesmo, sabe? Acho que foi uma analogia bem interessante. Porque é isso, tipo, ela abre mesmo o caminho, ela abre a tua visão pro externo e pro interno também. A pessoa que lê um livro e que não se modifica em nada a partir daquele livro, às vezes tu nem nota que foi a partir do livro, sabe? Mas que não te modifique em nada, é muito difícil. Porque uma ou outra coisa vai acabar mudando na tua maneira, sabe? De enxergar aquelas situações e como eu falei, fazer esse recorte para o que você está vivendo. Sabe? Então, deixa eu te contar. Eu e meus casos, né? Mas eu juro que é tudo verdade. Eu não sei se você viu aí, ontem, antes de ontem, passou de algumas mulheres que estão sendo... tendo os úteros, ovários retirados olha a palavra, eu ia falar num campo nos Estados Unidos, mas num lugar lá para imigrante nos Estados Unidos. Não sei se tu viu. Não cheguei a ver essa. Eu não consegui acompanhar mais a fundo, porque estava meio corrida essa semana, mas de algumas mulheres que estão tendo o aparelho reprodutor retirado, imigrantes que estão presas nos Estados Unidos e estão tendo o útero ou os ovários, as trompas, enfim, órgãos necessários para, né, a reprodução. E daí uma amiga minha só me mandou a reportagem e do lado mandou a capa do Handmaid's Tale, né, do conto da Aya, que é uma distopia onde as mulheres são usadas única e exclusivamente para procriação e as que não têm capacidade de ter filhos vão para campos de trabalho e tudo mais. E assim, essa pessoa que me mandou é uma pessoa que não tinha costume de ler e começou a ler há pouco tempo, sabe? E perceber essas coisas, é isso que tu falou, é abrir, sabe? Esse buraquinho que começa a fazer você se indignar com algumas coisas, porque ela se indignou tanto com aquilo pela experiência que ela teve na leitura do livro, sabe? Então é realmente isso, a literatura, a leitura, ela te abre, assim, um campo de visão muito além daquilo que você... eu não conheço ninguém que aconteceu isso, mas eu li no livro que tinha e eu lembro do que aconteceu e a referência foi muito forte e tudo mais. Né? A Poli colocou ali do livro que se lê em diferentes fases da vida, com certeza.
Porque vai da nossa visão de mundo E também aí, em cada fase dessas. É muito interessante fazer o exercício de ler um livro depois de algum... Eu tenho um livro que eu leio a cada 5 anos, de verdade. E é um livro, como que é o nome? Bem clichê, né? Mas é O Pequeno Príncipe. Eu li a cada 5. Agora que eu tenho filho, eu leio quase toda semana, né? Porque eles pedem. Mas como ele te faz ver aquelas metáforas de maneira diferente, né? Ao longo. É bem interessante. Eu acho que é porque o buraquinho da parede está mais aberto, conforme passa o tempo, a gente consegue perceber isso. verdade. Não, e até o teu estado emocional, né, te faz fazer leituras diferentes, interpretações diferentes, né? Mas é aquela coisa assim, né, aí a gente entra naquela discussão assim, né, a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? Que a galera que faz aquela ideia assim, que para mim, né, a história mudou muito nesse último século em especial, né? Ela mudou muito, só que essa velocidade da mudança ela não chega até a vida das pessoas. E muitas pessoas ainda têm aquela ideia da história política, né? Que aprendeu a história política daqueles grandes heróis, os grandes presidentes, enfim, né? E a literatura ela se transformou numa grandíssima fonte histórica justamente por isso, né? O autor, ao escrever o livro, ele relata o seu tempo, o seu contexto, né? E às vezes aquele livro que a gente acha que é uma literatura assim simples, né? Ou até um livro infantil, por trás desse livro tem um relato complexo da sociedade em que ele foi produzido, do tempo que ele foi produzido, né? Eu acho que numa fase da minha vida acadêmica, eu trabalhei um pouco com o Lima Barreto. O Lima Barreto é um cara fantástico, né? O Lima Barreto era um cara que ele entendia que ele queria ser, de uma forma geral, assim, sendo jornalista, ele acreditava que ele não conseguiria chegar até as pessoas e denunciar o que estava acontecendo, né? Naquele momento que ele viveu ali da transição do Império para a República, né? No final do século XIX, do século XX no Brasil. E ele usou a literatura, porque ele acreditava que com a literatura ele conseguiria fazer as pessoas se darem conta, ativar o senso crítico de fazer essa leitura e essa interpretação da sociedade, né? Então, às vezes, a gente olhar com uma atenção maior, né? Antes, quando, né, a gente falava um pouco da leitura, me ocorreu uma frase que eu não lembro agora, né, qual o autor, né? Mas outro dia eu li num aplicativo uma frase: as sociedades que queimam livros mais cedo ou mais tarde queimarão homens, né? Então, acho que isso é muito significativo de pensar, né? Uma sociedade que não... Por que cortar, né? Ou por que, por exemplo, taxar livros, né? Por que criar estruturas que impeçam o acesso à educação, ao conhecimento, você limitar aquilo que pode despertar o senso crítico, né? E aí, acho que é mais deixar uma dúvida mesmo, né? Por que fazer isso, né? Por que limitar as pessoas a ter mais capacidade de olhar para o seu contexto, né? Então, as sociedades que queimam livros, mais cedo ou mais tarde queimarão homens, né? Então, acho que isso... né? E a gente tem bons exemplos aí. Isso já aconteceu, né? Quantas vezes a leitura ser proibida, livros serem proibidos... hoje eu tenho uma visão, eu sempre era totalmente contrária. Aí filme baseado em livro eu achava uma porcaria. Agora eu percebo que não, é bom, claro. Eu sempre vou querer ler o livro, mas o filme um outro gênero, é outra história. Mas por que alguns filmes em épocas não tão distantes foram proibidos? Por que, por exemplo, algumas agências, alguns órgãos de cultura são tão sucateados? Exatamente por isso, porque a cultura, a literatura, o cinema, o teatro, enfim, e isso veio muito bem na redação do Enem do ano passado, né? O acesso ao cinema, a democratização de acesso ao cinema e tal, porque isso não interessa, né? Um cidadão crítico, ele não vai fazer tudo que mandam ele fazer, né? Ele não vai se sujeitar a ter o seu regime de trabalho modificado de 8 para 10 horas, sabe? Ele vai lutar pelo direito que ele já conquistou, porque lá na literatura ele sabe como era antes da conquista desse direito. Então a leitura, ela vai fazer com que você fique indignado, ela vai te indignando mais com as situações. A visão da gente se abre demais. E isso não é legal, né? Um povo com a visão muito aberta fica um povo que fala muito. Isso, e até esses momentos que a gente tem
né, esses momentos de censura à literatura, podem reparar que não é uma censura completa. Você faz escolhas, né? Você tem listas de livros que não podem ser lidos e você tem lista de livros que devem ser lidos, né? Inclusive, às vezes, a distribuição de alguns tipos de leituras justamente porque traz aquela ideia que convém, aquela ideia que, né, de uma forma geral, encaixa com o sentimento daquele momento ou daquele contexto, né? Giba, tipo, e não dá de dizer que isso não acontece. É a Flip do ano passado, de 2018, não recordo agora, que teve livro censurado, cara, livro censurado. Olha em que século a gente tá, Sim. sabe? Isso não existe, que deu uma arma, e no fim foi uma promoção pro livro ainda, né? Porque alavancou de uma maneira sem tamanho. Você lembra quando lançaram o Código da Vinci em 2004, 2005 ali, o barulho que foi o Código da Vinci, né? Tanto é que a igreja católica não censurou, entre aspas, né? Mas ela indicou a não Talvez leitura, né, desse livro, né? Sim. Então, nossa, aquela discussão, e era verdade, não era verdade, né? E é um livro de literatura, né? Que hoje está no cinema. Mas exatamente no que tu falou, né? É aquele medo de que aquilo espelha a realidade, né? Porque é uma obra fictícia, tem lá escrito, né? Essa obra fictícia qualquer, que nem aparece no final da novela. Agora Isso, mera exato. ficção, ciência, tal. Para que esse forfé todo? Foi a mesma coisa quando lá em 1852, 53, não sei, quando se publicou O Crime do Padre Amaro em Portugal, né, os livros do Enéas de Queiroz também sofreram uma certa censura lá. Porque o cara fala assim de coisas que nunca se imagina. Na verdade, todos os realistas sofreram alguma, né, censura. O Lima Barreto também, aqui no Brasil aconteceu isso. Então, não é bem, tipo, se tá incomodando tanto, será que isso é tudo ficção? Né? Por que tá incomodando tanto? Se é só ficção, cara, ponto final. Mas não é. Giba, eu li não é só. E não é só aqueles assim, né, Mary? Aqueles se censura os contrários ao momento, né? Mas é aqueles apoiadores, né? Nós tivemos aí uma das figuras, né, da literatura, né, brasileira aí, que acabou de me fugir o nome agora, o Nelson Rodrigues. Eu ia falar dos livros. O Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues foi um dos maiores entusiastas aí, o grande entusiasta, enfim, do regime militar. Né? O Nelson Rodrigues apoiou e tudo mais. E o Nelson Rodrigues escreveu apenas um livro de literatura, né, na carreira dele. Tá? E esse livro foi absolutamente censurado pela ditadura militar. Né? Foi retirado na época, que é O Casamento, que é um livro que é pouquíssimo conhecido dele, porque trata algumas questões, né? Naquele momento da década de 60, 70, ali trata questões, por exemplo, do homossexualismo, né? Exatamente. Então, mas eu li, agora eu lembrei, quando tu fala dessa questão da realidade e tudo mais, foi um marca-página da TAG, tu deve ter. Agora eu não lembro se eu mandei para Carla ou se a Carla mandou para mim a imagem dele, que falava algo assim: a filosofia fala verdades que parecem fantasia e a literatura fala de fantasias que mais parecem verdades. Né? Agora eu não lembro, tem o autor, tu deve ter esse marca-página, é de um dos últimos livros. Eu vi lá na casa da minha mãe, tinha chego no box da minha sobrinha. E tu deve ter esse marca-página. Depois separa ele para me dar, porque eu não tenho. Eu gostei muito dele. É um azul e amarelo, se eu não me engano. E é exatamente por isso. Né? Quando se fala lá na teoria da filosofia de algumas coisas, parece que aquilo é muito técnico, que não tem a ligação que, de fato, tem com a realidade. Mas na literatura, tu traz isso de uma maneira muito mais próxima às pessoas. E é aí que mora o perigo, né? Quando se aproxima demais, aquilo passa a fazer parte da maneira como você enxerga as coisas acontecerem. Então, por isso que se aumenta imposto, por isso que proíbe, por isso que direciona esse livro você pode, esse livro você não pode. Tudo isso é um cerceamento. A falta de incentivo à literatura é um cerceamento do teu direito de conhecer as coisas como elas são, ou de você conhecer, você criar a tua maneira de pensar, né? Você ter o teu posicionamento a partir daquilo que tu leu, que tu acredita. Não a partir daquilo que inculcaram na tua cabeça.
né? Então, eu digo, né, e tem, acho que é do Darcy Ribeiro a frase, que não é um plano de sucatear educação, cultura, não é um plano, é um projeto, é alguma coisa assim que fala. São medidas muito pequenas, uma biblioteca de escola que não é atualizada, né? Falando de escolas públicas nesse momento, uma biblioteca de escola que não é atualizada, a prefeitura que não investe em cultura, cultura é um teatro por ano e tá bom, né? Ou é o show na praça, e isso é a cultura, o resto não é. Então, quando você percebe que as crianças, os adolescentes, os adultos também, mas principalmente as crianças e os adolescentes, não têm o acesso, vai ser muito difícil você formar um público leitor, né? Você fazer com que essas pessoas se entusiasmem com a literatura. Quando você fornece muito mais mídia em vídeo do que em leitura, porque o vídeo também ele já vem um tanto pensado por você, né? Ele não te faz pensar tanto quanto o livro. Então, todos esses pequenos acontecimentos é o que vai contribuindo para esse número que você falou antes, né? 44% falar que nunca leram um livro, né? E eu acredito que esse número seja maior ainda, porque se pegar leitores assíduos, eu não sei se é 10% da população brasileira que leia mais do que um livro, sei lá, mais do que 6 livros por ano, o que é um absurdo, né? A gente poderia ler muito mais, mas várias coisas levam a isso acontecer, né? A literatura, ela tem uma capacidade, assim, né, pela linguagem dela, né, ela se aproxima das pessoas com uma linguagem, eu vou colocar o termo, mas não no sentido negativo, mas no senso comum, né, na linguagem que as pessoas falam do cotidiano, com uma história ali, com uma história simples, às vezes, e aí uma pessoa vai ler e às vezes vai se identificar ou vai perceber, algumas nem vão perceber naquele momento, só vão perceber muito tempo depois, né? Como a história que tu comentou da tua amiga, né? Que leu o livro lá do Conto de Aia e agora fez a ligação. Então, é aquela coisa, eu leio agora, mas talvez o livro vai fazer sentido para mim aqui 1 mês, 6 meses, né? Exato. Mas é a capacidade da literatura. Então, você vai encontrando mecanismos, né? Que quando na história a gente trabalha, por exemplo, grandes momentos históricos, que todo mundo acha que, por exemplo, a impressão que você tem quando você estuda a história é que, por exemplo, você pega movimentos... Vamos pegar um exemplo bem grotesco, que é o Hitler, né? O Hitler chegou na Alemanha, meteu o pé na porta, entrou e agora eu mando. Não, o Hitler chegou quietinho, o Hitler colocou uma ideia aqui, o Hitler colocou uma lei lá, o Hitler proibiu o cara de falar isso, ele criou uma lei ali, e aí quando as pessoas se deram conta, elas estavam no meio de uma situação onde elas foram coniventes e aceitaram 6, 7 milhões de pessoas sendo queimadas dentro de um campo de concentração. Né? E aí, e quando que começou isso? Né? Em que momento? E aí as pessoas param para olhar assim, porra, eu não me dei conta. Né? As pessoas não se deram, e realmente, os alemães não é tirando a culpa, mas eles não se deram conta. Por quê? Porque foi toda essa estratégia, né? E aí quem que garante que a gente não esteja vivendo né, momentos como esse, daqui a pouco está no meio de uma situação parecida, semelhante, enfim, né, dentro desse... Exatamente. E assim, a atenção, né? A gente sempre tem que estar muito atento, né, ao que está acontecendo. E eu acredito que esse processo do ser leitor te faz estar atento às coisas. Você se torna um observador melhor da realidade. Um dia desses eu brinquei até, que eu falei assim, não vem me dizer que tu entende Dark se tu não entende um livro. Falei para uma pessoa, né, a série lá, o Dark, falei, é impossível, gente. Né, entender aquela série sem que você seja... entender aquela série sem você ser um bom leitor, porque aquilo lá é um emaranhado de vai e voltas, né? Sim. Falei, parece livro do Machado de Assis, que ele conta quando era criança, volta, morreu, daí daqui a pouco não sei o quê, e por aí vai. Mas é bem isso, quem lê, quem exercita a prática de leitura, normalmente está muito atento às questões sociais. E vai se percebendo as coisas que acontecem, né? E como tu disse, tu sabe que eu sou ficcionada na história da Segunda Guerra, né? Quando a primeira vez que eu li Anne Frank, eu estava estudando exatamente a história da Segunda Guerra no colégio. Meu professor era quem? Agora eu não lembro se era professor Inês ou professor Flávio Bortolom. Tu deve ter tido aula com eles também, né, Giba? A gente é da mesma época. Sim, foi. E um deles foi que falou do livro, né? E falou que,
No livro didático dava de entender mais ou menos, mas no livro, lá no Diário da Menina, dava de entender direito o que tinha acontecido. E eu fui ler o livro. E, de fato, no Diário de Anne Frank, eu entendi muito mais do que aconteceu do que no livro didático de história, do que na aula de história, sabe? Porque o tempo que eu... Não estou falando que a aula de história não é isso, mas eu li o livro exatamente isso como você falou. Não com um historiador escrevendo de uma maneira que tem que aprovar em um tanto de páginas, porque a gente sabe que o livro didático ele tem toda é todo metódico e tudo mais. Não, eu entendi naquelas 300 e poucas páginas tudo o que ia acontecendo, sabe? E foi me abrindo a visão para outros acontecimentos daquela época, né? Então, quando ela fala que primeiro eles não podiam estudar nas mesmas escolas, depois tinham que andar com uma estrela, não sei se foi bem nessa ordem, depois eles não podiam ter bicicletas, depois eles não podiam ser donos dos seus próprios negócios. Então, ela ia falando assim de cada coisinha que foi acontecendo, até o momento em que eles não tiveram o que fazer e eles tiveram que fugir e se esconder. E ainda assim, só o pai dela conseguiu sobreviver a tudo aquilo. Então, é exatamente isso. Ler, eu acho que é um ato de sobrevivência, para você entender as coisas que acontecem. Para você não ser só mais uma pessoa que compartilha o que viu no Instagram, no Facebook, mas para você conseguir entender o que está acontecendo daquilo, sabe? O porquê que as coisas chegaram, ou no que isso vai reverberar, no que uma propaganda, no que uma campanha publicitária, no que uma notícia pode se transformar se ela não for bem compreendida, bem analisada. Então, e é só a leitura que faz isso, não existe outro caminho para isso. Eu vou ouvir bastante podcast, podcast é massa, mas ler vai fazer você conseguir interpretar e internalizar melhor essas situações, sabe? Então, eu começo a falar de literatura, eu não paro mais, né? Mas é muito sutil não, é muito forte a percepção, como você falou, de quem lê e quem não lê, né? É que a literatura, de como a literatura lê consegue analisar a sociedade. A literatura vem carregada com o sentimento do autor, né? Então é diferente você ler a Anne Frank e ver, imaginar que ela estava ali trancada dentro daquele cubículo, né? E colocando ali a única coisa que ela tinha ali, talvez para aliviar toda aquela pressão, né? Era justamente talvez aquele pequeno diário, né? Então agora a gente acabamos de viver uma pandemia, um momento em que não podíamos sair de casa, né? O quanto foi difícil para nós. Agora você imagine uma criança, né? Na época ali ela com 14, 15 anos, ela passou 2, 3 anos ali trancada dentro daquele negócio, onde ela não podia fazer barulho, né? Então aí você consegue, através da literatura, você consegue ter essa impressão. Sabe que isso me fez lembrar, assim, eu tô lendo, né? Eu tô num processo de leitura, na verdade, né? Porque é um processo. Eu tô lendo Um Defeito de Cor. Falta um pouco ainda, mas eu tô lendo Um Defeito de Cor, assim, e tá me impressionando, né? Ele trata aí esse período do início da independência do Brasil, né? É um romance, mas a personagem principal ele viveu essa transição do final da colônia, início do período imperial, uma negra, né, escrava, consegue comprar sua euforia, e a descrição do cotidiano da vida, né? E aí você olha assim, né? A escravidão foi assim, a prática assim, mas o que era viver a escravidão, né? E a literatura tem esse poder de chegar, né? De trazer essa capacidade de explicar, ser escravo era isso, né? É isso que eles passavam, isso que eles sofriam, é isso que doía, tá? Você imaginar coisas assim, tão, às vezes, pequenas do teu dia a dia, que para eles, você não podia sair na rua, você tinha que andar na rua, a Anne Frank andar na rua, andar na sarjeta, né? Então, imagine o que é você não ter a dignidade. Daí, quando você olha para a história, a lei é antissemita. O que era a lei antissemita? Eu acho que a literatura, ela complementa e faz chegar, né? Exato. Não se torna algo frio, né? Dados, datas e informações assim muito objetivas. Literatura é a questão do contexto, né? Isso, exato. Ela fala de uma maneira no senso comum, mas não teve nada de ruim o senso comum que você falou.
essa maneira que, esse exemplo que você falou aí do senso comum, é exatamente isso, é a partir desse momento que você consegue perceber aquilo não como dado teórico, né? Não é teoria, tipo, de Ardenne Frank é aquilo lá, foi o que aconteceu. Se pegar um livro que é um pouco mais atual, né, bem mais atual e é fictício, que é a menina que roubava livros, a gente percebe muitas coisas também. É uma menina que se refugia na literatura, né? Ela vai para uma família que não é a família dela, porque para fugir, né, provavelmente a mãe dela foi morta pelo regime, e ela se refugia na literatura, sabe? Então é muito interessante você perceber assim como a pessoa vai olhar esses acontecimentos. E eu acho sempre importante falar do Holocausto, do nazismo, porque quando tu fala e a pessoa diz que acha aquilo horrível, então ela não pode compactuar com nenhuma forma de preconceito, né? Porque tudo aquilo se deu pelo preconceito. Você percebe na literatura essa sensibilização, né? Essa questão mas coitada, o quanto sofreu, e você não vê, tipo, eu trabalho o Anne Frank há alguns anos já, e o Pagador de Promessas há alguns anos também, que daí é uma intolerância religiosa e tal. Toda vez, e eu sempre deixo para trabalhar o Pagador de Promessas, os alunos lêem a última parte em sala, eles não podem ler em casa, porque cada um lê o seu. E eles vão lendo, e quando eles vão vendo o que aconteceu com o cara, eu não posso falar o que aconteceu com o cara, porque tem aluno do 8º ano e a gente está fazendo a leitura agora, o rostinho deles vai se modificando, sabe? Eu nunca esqueço a vez que um aluno... Travou um pouquinho. Então você percebe que ali, de fato, aquilo está sensibilizando a pessoa. E se eu falar que existe intolerância religiosa, que pessoas são mortas por causa da religião, bah, que triste, não poderia acontecer. Mas na literatura aquilo te toca de uma maneira muito especial, sabe? É muito, muito interessante. Eu não sei como tem gente que não gosta de ler, né, Giba? Como é que pode isso? É difícil, né? Na verdade, é um bocado de explicações aí, né? Mas é aquela coisa que você citou antes, né? É um projeto, né? É um projeto que quem garante que não está dando certo, né? Então, quando a gente olha para esses números e vê esses números tão assustadores, a gente vê que realmente talvez esteja dando certo, né? E aí, aí que acho que talvez devemos acionar o nosso senso crítico e o nosso sistema de alerta, né? Porque mais do que qualquer outra coisa, né, Amélia? A literatura é resistência, né? É você resistir, é você manter-se, talvez aí como principal arma, talvez, de luta social. Você lê, você faz um grande um grande movimento, né, contrário àquilo, né, aquilo que é imposto de uma forma geral. Giba, é assim, ó, eu falo de coração aberto. Bom, todo mundo que me conhece e que nos conhece sabe disso. Eu te admiro de uma maneira, assim, imensa pela questão pela maneira, além de outras coisas, tu é um cara muito gente boa e tal, mas pela maneira como você não sendo da área de literatura, o quanto você incentiva a leitura. Não só para os alunos, mas de modo geral, sabe? O quanto tu é um entusiasta da leitura mesmo, para essa visão social, para a questão do ler para se conhecer e tudo mais. Então, assim, seria tão mais fácil se nós tivéssemos isso na educação como um todo, principalmente, sabe? Professores que, antes de qualquer coisa, fossem leitores, sabe? Isso teria, como tu falou lá, de todas as áreas, de todas as matérias, as disciplinas, nós conseguiríamos mostrar como isso é importante, sabe? E essas iniciativas que que você está tendo, das lives que tu está fazendo, trazendo esses assuntos, sempre aparecem essas referências literárias, sabe? Então, às vezes parece ser muito pouco a gente ter separado essa hora aí para conversar sobre essas coisas, mas quem sabe sendo uma luzinha lá na cabeça de alguém, de um professor, de um aluno, de um pai, enfim, e que a literatura comece a ser vista não só como a obrigatoriedade dos 4 livros no ano, um para cada bimestre, ou, eu vou ler porque
sei lá, né, diz que é cult, ler. Não, que isso passe a ser uma necessidade mesmo, que as pessoas percebam que só existem as vantagens a partir disso, né? Dói porque a Amélia, gente começa a ver as infelizmente, coisas de maneira estranha. Amélia, infelizmente, deu 1 hora já, né? Passou muito rápido, mas o Instagram Cortar, vai gente. derrubar a gente em 10 segundos. Ah, Sim, obrigado, obrigado pelas imagina. palavras. Igualmente, é recíproco, tá? E acho que podemos marcar uma próxima, né?